Corinthians. Pedro Ramiro. Salve o Corinthians. Fala, Solé, PDV, um abraço a quem tá ligado aqui no Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. Novidades no Corinthians. Gustavo Mantuan foi oficializado como novo jogador do Zenit da Rússia. O atleta estava emprestado ao clube russo e retornaria caso o time do exterior não fechasse o contrato. Retornaria ao Corinthians, mas essa negociação foi fechada e o Timão, e aí que tem sido alvo de críticas da torcida, vai receber apenas 10,4 milhões de reais nessa negociação. Isso porque o clube detém apenas 40% dos direitos econômicos. A outra parte foi entregue naquela negociação envolvendo o jogador Yuri Alberto, que hoje pertence ao Corinthians e que, à época, os dirigentes alvinegros decidiram até por entregar essa parte dos direitos econômicos do Gustavo Mantuan, deixar também o Robert Renan, que agora foi recém-convocado pela seleção brasileira, também deixar com o clube russo, e o Duqueiroz, que também hoje foi oficializado como o novo atleta do Zenit, sem contar também a prioridade na compra do Pedro, ou Pedrinho, jogador que tem uma multa rescisória de 440 milhões de reais, que já aparece na mira do Zenit da Rússia. Também pode ter uma sondagem envolvendo o Pedro e o clube russo. Bom, só para trazer bastidores sobre essa contratação do Gustavo Mantuan, ela se fez necessária por diversos fatores, entre os principais. O Corinthians precisa do dinheiro para quitar algumas dívidas, inclusive com a intermediação dos jogadores Bruno Mendes e do próprio Júnior Moraes, mas o jogador queria permanecer no Zenit da Rússia. E também o histórico de lesões favoreceu com que o Corinthians entregasse o atleta, ainda que por um valor muito baixo. Agora, palmas para a diretoria que finalmente voltou a divulgar os valores, coisa que não acontecia há muito tempo e nós jornalistas tínhamos que ficar especulando ou indo atrás de informação que não era sempre confirmada pela própria diretoria alvinegra. Bom, o Timão vai a campo no sábado diante do Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o técnico Vanderlei Luxemburgo, porque ele tem muito a falar sobre esse jogo e sobre essa sequência de partidas que o Corinthians terá pela frente. Ele lembra, é importante focar no resultado. Não é uma vitória sobre o Santos que garante que o clube está livre da zona de rebaixamento. Vamos acompanhar. Nós achávamos que vamos ganhar o jogo seguinte, porque nós ganhamos hoje, não ganhamos. É só o início e o start de alguma coisa que pode acontecer pra gente. Como o presidente falou, nós temos dois objetivos bem claros. E eu falei na entrevista que eu dei na TV Corinthians. Que é, através do Campeonato Brasileiro, não olharmos aqui agora, né? Olharmos lá na frente quando terminar as 38 rodadas. Uma busca para vaga de Libertadores. É isso que é pensamento de projeto, planejamento. Não agora, lá para frente. E a outra é o seguinte, nós vamos entrar na Copa do Brasil em igualdade de condições com as outras equipes de buscar uma conquista da Copa do Brasil com o nosso trabalho. E com aquilo que nós ainda podemos fazer, os jogadores vêm agora contratados de fora para salvar o Corinthians, não. Vem para se juntar àquilo que nós temos e dar o trabalho, eles ajudarem a gente aí em busca dessas conquistas. Então esse é o nosso planejamento. Infelizmente não deu para nós irmos na Libertadores, mas era uma coisa que sabíamos que poderia acontecer. Então acho que nós estamos no caminho certo, a gente analisa sempre o trabalho como um todo, aquilo que você objetiva na frente, não no momento, objetiva na frente. O presidente do Willi tem dado toda a condição de nós podermos trabalhar, as cobranças existem em cima de mim, em cima dele, em cima de nós, mas a gente sabe que isso tudo pertence ao futebol brasileiro. Tá aí a palavra do técnico Vanderlei Luxemburgo sobre essa situação do Corinthians, que deve ter a volta de Bruno Mendes na próxima partida, inclusive deve ser titular. Renato Augusto, com ainda um problema na panturrilha, não vai viajar. Um provável Corinthians tem Cássio, Bruno Mendes, Gil, Murilo e Matheus Bidu. Fagner, Fausto Vera, Maicon, Juan Oliveira e Guilherme Biro, além de Roger Guedes e Yuri Alberto. Esta é a provável escalação para o jogo de amanhã, com narração de Ulisses Costa, aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço, PDV, Soler, um abraço a todos. Corinthians. Pedro Ramiro. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o... Tá aí o
Pedro Ramiro, então, com as informações do time do Corinthians. E como vocês perceberam, né, um boletim gravado, até porque o homem entrou 5 horas da manhã para trabalhar, então nada mais justo que neste horário uma criança de 16 anos de idade já estar dormindo, né, Paulo do Vale? Mas antes dele... que não. Deve estar jogando Street Fighter. Não, daqui a pouco, 9 da noite, vem o post dele com uma letra de pagode no Twitter. Por que você me deixa tão solto, bebê? É um perigo pra sociedade, né? Perigo. Eu não ficaria sozinho. É um pequeno sociopata. Eu não ficaria sozinho num quarto com ele. Não ficaria. Eu só fico perto do Ramiro se tem alguém junto supervisionando, cara. É perigoso. Tanto que na Vila... Você preferiu ficar exatamente do lado oposto dele, né? Exato. Tá caindo bomba em cima de você, mas você não quis cruzar onde ele tava, vem aqui, né? pro meu lado, tá mais seguro. Eu falei, não, pode deixar que eu me cuido, eu me cuido. Mas brincadeiras à parte, o Pedro Ramiro, né, enquanto ele já está aproveitando a sua folga, ele mandou um zap avisando que o Corinthians tá negociando o Pedro com o Zenit. Rapaz! O Zenit quer comprar o Pedro, já comprou o Mantua por 2 milhões de euros. comprou o Corinthians, né? Daqui a pouco... Por causa do comprar o Renato Augusto. Por causa do Yuri Alberto, hein? Tá pagando promessa. Tá até agora de joelho lá no gramado da Vila. Duro, né? Então, depois de vender o Mantua por 2 milhões de euros... 2 milhões de euros... 10 milhões de reais. 10 milhões de reais você hoje não faz negócio pra contratar jogador de Série B do Campeonato Brasileiro. Vender uma promessa. O Luciano do São Paulo vale por 30 milhões. Então, mais um grande negócio do Corinthians, né? E agora negocia o Pedro com o Zenit também. O Pedro que tem 17 anos de idade, né? Só poderia sair do clube quando atingir a maioridade, mas o Corinthians pode então concluir esta negociação também. Informação que o nosso querido Pedro Ramiro mandou via WhatsApp enquanto ele está procurando alguma letra de pagode para ele estragar. É isso. E olha, de fato essa negociação do Corinthians, né, parece que cada dia com o tempo vai... Porque quando aconteceu, eu lembro que a gente até comentava, a gente só vai saber se foi uma boa ou não quando o tempo passar. E o tempo vai passando e, ao que parece, não foi uma negociação tão boa assim pro Corinthians. Pelo que o Yuri Alberto não vem rendendo, talvez, beleza, marcou o gol. Eu sempre achei ruim essa transferência, porque você poderia ter vendido todos esses jogadores. Você deu Duqueiroz de graça, você poderia ter tentado vender o Duqueiroz. Perdeu o Robert Renan de graça, poderia ter vendido o Robert Renan. O Ivan, né, foi de graça, voltou, foi por empréstimo, voltou e já foi vendido. Então o Ivan, entre aspas, recuperou o dinheiro, mas o Mantua está vendendo por nada. 2 milhões de euros hoje pro Zenit não custa nada. E pro Corinthians, 2 milhões de euros também não faz nenhuma diferença para quem deve quase 1 bi. Né, você está falando de 1% quase da dívida. 10 milhões de reais. Então é isso. Era mais fácil ter vendido todos esses caras sem ter feito nenhum rolo pelo Yuri Alberto. E talvez ter contratado um jogador melhor que o Yuri Alberto fazendo essas vendas pontuais de atletas. Exato. É que na época ficou a impressão de que o Yuri Alberto poderia ser de fato uma grande solução pro Corinthians, né? Aquele jogador ali, igual o Cano, por exemplo, foi pro Fluminense, de marcar muitos gols, né? Entre outros atacantes aí do futebol brasileiro. Mas ele nunca foi esse cara de fazer tanto gol assim. Mas é um jogador de 21 anos, né? Então a gente tem que levar em consideração isso. É um jogador muito jovem, não parece... Mas é um jogador muito jovem ainda. Não tô dizendo que realmente valeu a pena. Tudo leva a crer que não. Mas naquele momento ali ficou aquela coisinha assim de... Nossa, mas é um cara importante, é um cara que pode fazer a diferença, é um cara que o Corinthians pode vender lá na frente, um cara que pode ser o centroavante da seleção brasileira. E pelo menos até agora nada disso se provou, né? E o Corinthians mais perdeu aí bons jogadores, como você disse, né? Que o Timão poderia negociar por valores superiores... E acabou quase que cedendo aí pro time do Zenit. Hoje vê o Yuri Alberto não rendendo tanto assim. E agora também essa provável venda do Pedro, então, que é outro jogador que desponta, né, como um cara de bastante talento, aparentemente. E o Corinthians quase que é obrigado a se desfazer, o Soler. E amanhã o Corinthians joga contra o Atlético Paranaense fora de casa na Liga Arena, né, já que... Temos um name right na Arena da Baixada, então agora a Liga Arena, né? Novo nome do estádio do time do Furacão. Por sinal, um negocinho aqui pro nosso ilustre torcedor do Atlético Paranaense.
Assim que ele chegar, eu vou entregar pra ele, ó. Bonitinho. Olha aí que legal. Ganhei lá na final da Libertadores. Olha. Entre Atlético Paranaense e Flamengo. Tinha umas outras coisas lá, mas eu não lembro o que é. Com Você a fazendo a mudança, né? Então, não sei se ficou na casa dos meus pais, onde foi parar, não sei se eu já entreguei. Acho que eu entreguei uma caneta pra ele. O outro era... o outro era um press kit do jogo e acho que o press kit do jogo ele não vai querer, né? Porque não tem tantas grandes memórias. Verdade. Mas, pra esse jogo, né, contra o Atlético Paranaense, tendência é que o Luxemburgo mantenha ali a molecada que ajudou e muito no jogo contra o Santos, né? Rua Oliveira, Guilherme Biro... O Rony como volante, essa molecada deve seguir, hein? E fiquei surpreso, viu? Fiquei surpreso com o desempenho desses jogadores. O Juan, apesar de ter vivido um momento um pouco mais crítico, de lesão, ficado muito tempo sem jogar, eu até botava uma fé maior. O Rony, não que ele tenha feito um grande jogo, né? O Rony acabou errando ali em alguns momentos e até a própria postura do Santos ajudou no futebol do Rony. E o Biro, cara, é um cara que eu já não botava mais tanta fé assim. Óbvio que você não pode descartar um jogador que tá surgindo ainda, mas já tá um tempo ali, né? Já jogou ali pelo menos 2 copas, duas copinhas. Então, me surpreendeu até quando eu vi ele entre os titulares. Achei uma enorme ousadia do Lucha. Até comentei antes do jogo ali com os colegas de imprensa. Falei, nossa... Achei uma loucura do Lucha, hein? Expor essa molecada. E no fim foi justamente isso que acabou sendo um diferencial, né? Nessa vitória do Corinthians ali. Essa juventude, essa vontade, né? Então, de fato, o Lucha tem que seguir essa fórmula para os próximos jogos, óbvio, né? Sabendo que não se pode jogar toda a responsabilidade no momento de reestruturação do Corinthians, né, de tentar se livrar mesmo de ameaça de rebaixamento, de tentar se colocar numa posição um pouco mais digna no Campeonato Brasileiro. Você não pode colocar toda a responsabilidade nas costas da molecada. Mas aos poucos você começa a sentir que pelo menos esses jogadores que entraram bem contra a equipe do Santos, eles conseguem pelo menos ali dar uma conta do recado, contando obviamente com o apoio dos mais experientes. O Corinthians é isso, né? O Corinthians ou ele tá muito na casa dos experientes, com o Gil, com o Fagner, com o próprio Renato Augusto também, que tá fora, com outros jogadores do elenco, e ao mesmo tempo tem nessa base aí uma expectativa também de dar conta do recado em 2023. Acho que ainda o 2023 do Corinthians é um 2023 de tentar não levar tantos sustos assim, pela forma como se desenhou, como vai se desenhando esse segundo semestre, como começou o Campeonato Brasileiro. O jogo contra o Santos era um jogo de risco para as duas equipes, tanto que o torcedor acabou protestando na terça-feira na chegada do ônibus, o time voltou para São Paulo, então assim, o clima até o jogo de quarta era muito tenso, e se perdesse o jogo de quarta, ficaria ainda pior. Porque mesmo depois daquela classificação heróica na Copa do Brasil, o Corinthians não colheu bons resultados depois disso. Então o jogo contra o Santos era muito importante para a retomada da moral, para a recuperação. Foi só a terceira vitória do Lucha à frente do Timão. Então é passo a passo. E tendo esses jogadores da base não sentindo tanto esse momento pesado, é importante. Os caras já vão criando uma casca, já vão criando uma personalidade, uma mentalidade, né, dentro do futebol profissional de muita pressão. Então isso é muito importante e obviamente o Lucha deve dar sequência. Ainda mais o Lucha que gosta, né, dessa coisa de eu que lancei, eu que dei oportunidade, eu que fiz e tal. Mais uma vez, quem sabe ele pode colher frutos dessas escolhas à frente do Corinthians no momento ainda complicado do Timão em 2023, Soler. E o Corinthians que não vencia um jogo como visitante desde 6 de abril, quando bateu o Liverpool do Uruguai em Montevidéu e conquistou a sua primeira vitória como visitante no Campeonato Brasileiro. Agora temos 3 times que ainda não venceram como visitante no Campeonato Nacional. Coritiba, né, que não ganhou de ninguém, América Mineiro e o São Paulo. Tem 5 jogos